Sejam bem-vindas, protagonistas! Como vocês estão? Aqui você vai encontrar um podcast que toda semana tem uma convidada especial com histórias envolventes de protagonismo e de como fazer você sair do seu casulo e assumir o papel de protagonista da sua história. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, mas antes de apresentar ela para vocês, eu quero pedir para que você siga, se inscreva nesse canal, deixe sua curtida, o seu comentário e encaminhe esse podcast para aquela sua amiga, aquela mulher especial que precisa ouvir isso aqui que você vai ouvir hoje. Eu quero apresentar hoje para vocês a minha convidada do coração, uma mulher maravilhosa, esposa do Maurício, mãe de 2 filhos, policial militar, uma mulher extraordinária que eu tenho o prazer de conhecer. Além de todas as funções que ela cuida, ela ainda é presidente de missões aqui na Igreja do Nazareno Comunidade do Bem e encabeça, lidera muitas ações sociais que eu tenho muito orgulho de servir ela, de ajudar ela nessa trajetória toda que é servir o nosso Senhor, que nós somos apaixonados. Então eu quero apresentar para vocês a minha convidada especial, Kleiner. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gil. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, estou muito feliz por essa oportunidade, viu? Linda. E eu quero fazer minha primeira pergunta. Tá bom. Quem é a Kleiner? A Kleiner, A Kleiner é a mãe de 2 filhos maravilhosos, esposa do Maurício, um homem assim que tem me apoiado em tudo, policial militar, sonho, desde criança e que eu realizei, ser policial militar, presidente de MNI agora, presidente de missão na igreja. Então a Kleiner é 1001 facetas, É verdade. A cada dia eu vou me descobrindo e vou fazendo ser instrumento nas mãos do Senhor e o Senhor vai guiando, E assim é que eu sigo minha vida. Que lindo, Kleiner. Você falou de um sonho, Do sonho de ser policial. Como que começou isso? Meu pai é policial militar aposentado, E aí eu sempre via ele chegando do serviço, eu lembro como se fosse hoje, ele tirava os coturnos, a gente sentava tudo em volta dele, os 3 filhos, eu e meus 2 irmãos, e a gente costumava tirar o coturno dele cansado, chegar do serviço, e aquilo sempre eu admirei muito. Ele era para mim, sempre foi, meu herói. Então, eu olhava ele como um exemplo para mim e foi aí que surgiu o sonho de ser policial militar, E me apaixonei pela função, porque queria ser policial militar. Meu pai não gostou muito, Eu ia te perguntar, como foi a reação dele? Não gostou muito, ele achava que era uma função muito perigosa, Mas mesmo assim eu quis, então me esforcei, me dediquei, fui atrás e consegui passar para a polícia militar. Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu. O ano que vem eu faço 20 anos de policial militar. Parabéns. Parabéns, Obrigada. Kleiner. E assim, eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos ouvindo estão num momento de ou transição de carreira ou de decidir o que querem, Que conselho você daria para uma mulher que quer entrar nessa carreira de polícia militar? Primeiro que tem que gostar muito, Tem que amar muito para ser policial militar. Porque às vezes não há reconhecimento esperado, nem pela sociedade, nem por aqueles pares que estão perto de você. Nem sempre é assim. Às vezes sim, mas nem sempre é assim. Então você tem que estar preparado. Primeiro você tem que ser muito resiliente, porque para uma mulher também não é fácil ser policial militar, ainda mais quando você constitui família, Até o momento que você é solteira é festa, você quer vibrar, você quer estar. Quando você constitui família, a coisa complica um pouco mais. Então você pensa mais vezes para tomar uma atitude. Então pense bem se é isso que você ama e se é esse o seu verdadeiro sonho. Se for, nada é impossível, Corre atrás, estuda e vai atrás do seu sonho, Foi o que eu fiz. Que lindo. Nossa, seu olho até brilha de falar.
Como é gostoso. Lembrar disso, né? É muito bom, né? E estar num lugar que era pra você estar, né? Eu acredito muito nisso. Os nossos olhos brilham quando a gente tá no lugar que é pra gente estar, né? E você falou de reconhecimento, né? Muitas vezes é uma carreira que não é tão simples você ser reconhecida. Pra você, o que é ser uma mulher protagonista? Uma boa pergunta, viu? Bom, eu acho que uma mulher protagonista, ela precisa escolher aquilo que ela quer pra vida dela, né? Então, ela tem que ter o direito de escolha. Ela tem que saber escolher aquilo que ela quer escolher. Mas aí a gente cai muito naquele, né? É o que eu quero mesmo? Será que o que eu quero faz sentido, né? Então, eu acho que, assim, ser protagonista, eu sendo protagonista, aliás, né? Eu acho que é cumprir aquilo que o Senhor tem pra mim. Então, quando eu sou protagonista da minha vida, eu escolho aquilo que o Senhor quer pra mim. É assim que eu sou protagonista na minha vida. Porque quando a gente coloca os nossos desejos, as nossas vontades em primeiro lugar, facilmente a gente vai falhar. Sim. A gente vai dar errado. Em algum momento, algo vai acontecer porque não é aquilo que Ele quer de fato, né? O Senhor, Ele fala que Ele quer mais do que a gente pede ou espera, mais do que a gente imagina. Então Ele quer fazer pela gente algo bom, né? Algo perfeito, algo agradável. Quando a gente coloca entende, né? O que o Senhor quer pra gente, o propósito nosso aqui, por que Ele nos criou, né? Porque Ele criou a gente por um motivo, por uma missão. E a gente começa a ser de fato protagonista, sem medo, porque a gente sabe que o fim, se é Ele que está na frente, o fim é momentos de felicidade, é momentos de alegria, é luta, sim, lutas nós temos diariamente, mas a gente tem a certeza que o Senhor está conosco em meio às adversidades para nos dar a vitória, né? Então eu acho que para mim protagonista é isso. Ser protagonista é ser empoderada, né? É verdade. Ser protagonista é ser feminista e tal. E a sociedade impondo coisas, né? Isso, então assim, ainda mais você, assim, eu me vendo numa profissão extremamente masculina, então você tem que ser mais para você aparecer e tal, você perde um pouco, né, esse brilho, essa mulherzinha, né, esse doce, essa doçura que a mulher virtuosa deve ter, né? Sim. Então você perde muito disso e aí não fica fácil ser protagonista, porque a tendência disso dar errado é muito grande, né? Então, quando a gente assume papel que não é pra gente estar, né? Não. E acaba que o que aconteceu comigo foi isso, né? Muitas e muitas decepções, muitas coisas ruins, até entender de fato que Deus queria pra mim. É uma série de coisas assim, de desilusões, né? Sim. Que acaba acontecendo na nossa vida. Mas assim, fácil não é, nunca vai ser. Eu acho que até assim, Ju, vou te dar um exemplo. Quando eu me casei, por exemplo, eu era uma pessoa independente, já era policial militar, então para mim lidar com o marido, com alguém que eu tinha que tinha que conversar, justificar, pensar junto, né, ser submissa e tudo mais, foi muito complicado, extremamente complicado. Por quê? Porque eu queria ser protagonista, mas naquele pensamento anterior, eu queria ser protagonista das minhas vontades, eu queria que a coisa funcionasse do jeito que eu queria. Controlar as coisas, né, claro. Então, conheço bem. Isso, e eu queria controlar tudo. Eu lembro até que a gente brigou uma vez, e isso me vem à memória, que foi uma das nossas primeiras brigas, e que eu já vi, inclusive, que estava tudo errado, foi quando a gente brigou por causa de um cofre. Como assim? Aí eu queria o cofre na sala, e ele falou que o cofre não ia ficar legal na sala, tinha que pôr em outro canto, e aí eu briguei pra ele e falei, não, quem manda nessa casa sou eu. Eu já quis impor certas coisas. Então, assim, pra mim foi muito complicado administrar isso. Por quê? Você tem que ser cheia de Deus mesmo. Você tem que ter uma vida espiritual muito boa pra você lidar com isso, né? Sim. Pra você ter um equilíbrio disso. Porque a profissão exige que você seja mais rude. A profissão exige que você seja mais macho, né? É mesmo. Não é? Porque você vai lidar com situações que exigem isso. Sim. Mas quando você volta para casa, você tem que entender quem é você, qual é o seu papel, voltar à sua doçura, voltar àquilo que Deus criou você para ser. É a nossa identidade, né, Clái? Às vezes até o que a gente aprendeu quando criança, né, isso reflete na gente adulta. Eu mesmo vim de uma família de mulheres
masculinas, mulheres que tinham que dar certo, que foram exigidas como se fossem homens, né? E assim, claro que os meus avós educaram minha mãe e as minhas tias do melhor jeito que eles conseguiram, mas eles acabaram criando mulheres masculinas, né? Que tinha que dar conta, que tinha que controlar tudo, que tinha que comandar, que tinha que ter tudo ali nas mãos. E eu vivenciei isso como criança e por muito tempo repeti. Mas você falou uma coisa que pra mim é uma chave. Quando você sabe a sua identidade, quem você é em Cristo, você pode transitar nos ambientes masculinos, você pode até ter que se posicionar de alguma maneira mais firme, mas quando você volta para sua casa, para sua essência, né, para o seu lugar, você é quem Deus te fez para ser, né? Isso é muito lindo, é uma super lição. E Kleiner, teve alguma situação na sua história que te bloqueou de ser essa protagonista, de ser a mulher de Deus, que Deus criou para ser? Teve situações que bloquearam você? Ju, eu acredito assim, tudo que a gente é hoje traz traços do que a gente viveu na infância, né? Como eu estudo terapia, então eu acabei estudando o nosso inconsciente, as coisas que ele traz pra gente. O inconsciente nosso, ele tenta sempre trazer aquilo que vai trazer felicidade pra gente. Ele busca a nossa felicidade constante. Esse é o papel do inconsciente, porque foi Deus que fez, então ele busca isso. Então alguns traumas vêm aliados ao que a gente viveu na infância e tudo mais, e tem consequências na vida adulta. Sim. Então eu tive um trauma de infância, quando eu tinha 5 anos eu fui abusada, mas assim, que me marcou muito. Então eu tinha 5 anos de idade. Então pra mim foi um bloqueio muito forte. Então lidar com isso pra mim foi um bloqueio muito forte. Eu não conseguia falar sobre isso, passei anos da minha vida, até na vida adulta, não falando sobre isso. E aí depois que houve o encontro com Deus mesmo, o encontro com Cristo, que eu consegui falar sobre isso com Deus e realmente ele entrar, sabe, como luz mesmo no coração, tirar aquele peso, aí eu entendi e fui liberta disso, graças a Deus. Mas assim, hoje eu consigo falar disso, mas foi uma das coisas que bloquearam. E várias outras coisas. Eu entendo que muitas mulheres não superam essas situações, e aí o inconsciente ele acaba reproduzindo isso. Sim. Na vida adulta, por quê? Como ele tenta buscar a nossa felicidade, sutilmente ele revive alguns traumas nossos pra gente conseguir superar. É o dito dedo podre? Sim. Aquelas mulheres que vivem relacionamentos tóxicos por várias vezes. É o nosso inconsciente tentando fazer com que a gente supere isso. Então, meu Deus, precisa ter uma entrega de verdade. Porque a gente tem que entender que o nosso corpo foi feito pelo nosso Criador. E as respostas de tudo isso tá dentro da gente mesmo. Então, quando a gente entende isso e tem um encontro verdadeiro com o Senhor, Ele mostra isso pra gente, né? Então, é muito importante isso. E desbloqueia, né? Faz com que a gente evolua, né? Na nossa vida. Deus é o Deus da cura, né? Inclusive dos traumas, né, Clay? Com certeza. E não abrindo mão das terapias, claro, né? Sim, que com certeza. Fantástico, também ajuda muitas pessoas. Mas o solucionador de todas as coisas é o Espírito Santo. É o Senhor, é dele que vem a cura. Então, isso daí... Que a gente possa permitir ele entrar e fazer o que ele precisa fazer em nós, né? Obrigada por compartilhar algo tão pessoal conosco. Eu tenho certeza que isso vai edificar muitas mulheres. E eu presenciei recentemente você contando esse testemunho para meninas, né? Para crianças. E eu queria saber um pouco mais de você, do tanto que você já se doou para os projetos envolvendo crianças. Como foi para você liderar, né, o futebol das crianças, o futebol evangelístico aqui da nossa igreja? Como foi para você lidar com as crianças? Ju, esse meu dom com criança, eu falo que é dom porque eu acho que é uma coisa assim, que eu faço, que eu converso e nunca tinha percebido. Veio da Polícia Militar, por incrível que pareça, né? Eu trabalhei muitos anos na rua, um bom tempo na administração também, e aí, por um certo período, eu fui convidada a integrar o programa da Polícia Militar que chama ProERD, que é um programa educacional de resistência às drogas e à violência. Que legal! E esse programa, ele vai nas escolas, dá aula para crianças, desde os pequenininhos até os adolescentes do 7º ano, e a gente fica lá por 6 meses
cria-se um vínculo, a gente faz amizade, ensina eles a ter respostas a situações seguras e responsáveis. Então, isso foi me cativando. Que legal. Eu fui convidada, eu creio que também isso foi propósito do Senhor, porque eu estava no momento com o meu pequenininho internando muito, uns horários muito doidos, sabe, de escala e tudo mais. E aí o Senhor foi lá e falou, não, pera, vou te dar um negócio legal. Foi lá, fez o convite, eu aceitei, não sabia nem como é que ia ser. Fiz o curso do ProErd em São Paulo, fui para São Paulo, fiquei 15 dias lá fazendo o curso do ProErd. E lá eu já descobri esse dom, porque os sargentos que estavam lá no curso falavam para mim assim, nossa, mas você fala muito bem com as crianças. Você já dava aula antes, Kleiner? Eu falei, não. É o dom do Senhor. Eu não dava aula, não. E aí eu fui me descobrindo. E aí eu continuei no ProErd, já na Nazareno, na Igreja do Nazareno. Eu fui convidada para começar a desenvolver, né, o projeto Futebol com as Crianças, né, de 6 a 12 anos. Foi o convite do pastor Moisés, né, que é um paizão para mim, maravilhoso, e eu, assim, estava por um período, assim, eu falo que é meio de luto, né, porque eu tinha saído do louvor, porque o Senhor mandou eu sair, em um dos meus devocionais, o Senhor falou comigo que era hora de mudança e mandou eu sair, e era uma coisa que eu amava muito, apesar de nunca ter sido tão afinadíssima, mas eu amava cantar, estar lá e tudo mais, e o Senhor mandou eu sair. E aí eu saí e fiquei triste, porque nem sempre é como a gente quer, né? Quase sempre. E aí os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, né? E aí eu saí, e numa dessas conversas com o pastor Moisés, ele fez esse convite para eu e o Maurício, meu esposo, né, assumir o futebol. Foi muito bom a criação do futebol, lidar com as crianças foi muito legal. Eu sou formada em educação física, né, como eu já disse, então foi maravilhoso. Hoje o projeto já está com 70 crianças matriculadas. É muito legal os devocionais que a gente faz com eles, o carinho, sabe, o amor. E isso, assim, é muito especial para mim. Já falando do que você falou, do abuso, né? Eu recebi o convite da Sara, que é líder do Nasa Joy, né? Ministério de Juniores da Igreja do Nazareno, para estar falando com as crianças, com as meninas em específico, sobre abuso infantil e outras coisas que são temas bem delicados, né? Porque eu já tive uma experiência nisso e tal, e eu falo com crianças no ProErd e tudo mais, e aí a gente teve aquele momento, né? Que muito foi especial, maravilhoso, né? Com a historinha e tal, lúdica para as crianças, né? Aquele acolhimento. Então eu gosto muito dessa parte, gosto muito de fazer isso, de falar com as crianças. Falei para você, né? Tava comentando aqui com você antes, né? Hoje eu recebi uma caixa lá dos meus alunos do ProErd, cheia de cartinha, né? E aí uma dessas cartinhas falava assim que ia sentir minha falta, que me amava e que tava com vontade de chorar porque tá acabando nossas aulas, vai começar as formaturas do ProErd, né? E que gostava muito de mim, e tinha uma até específica, ela falava assim, não morre não. Por favor. Por favor, não morre não. Então você cria uma amizade muito grande com essas crianças e pra mim, assim, não tem preço. Você fazer a diferença na vida delas, sabe? Mostrar que existe um outro caminho, que existe, sabe? Mostrar Cristo através da minha vida, sabe? Mesmo às vezes sem palavras, né? O pastor Fábio fala muito isso, às vezes não precisa falar, às vezes com as nossas atitudes a gente demonstra Cristo, né? Sim. Então, demonstrar Cristo, amor para elas, mostrar para elas que existe um outro caminho, sem ser os das drogas, da violência, da prostituição e outras coisas, e salvar pelo menos que seja metade daquela sala, né? Sim. Já assim, já é assim muito gratificante, eu fico muito feliz, é uma coisa que enche meu coração, eu falo que deixa o coração quentinho. Que lindo. É o seu dom, né? Eu tenho certeza que Deus colocou isso, porque isso faz a diferença no mundo. A gente tá falando com futuros adultos. Você tá colocando a semente do Senhor para futuras famílias, né? E fora que tudo isso ainda é um projeto evangelístico, porque muitas famílias vão para a igreja por conta das crianças, né? São as crianças que às vezes falam, pai, me leva lá naquela igreja. A gente já viu vários testemunhos como esse, né? Mulher, saia dos bastidores e rompa o seu casulo. Se você quer ativar sua autoestima, se você quer alcançar os seus sonhos, se você quer aprender a emagrecer com saúde, se você quer desbloquear o seu sucesso, se você quer tratar traumas e bloqueios,
chegou o seu momento. Seja protagonista da sua história. Participe do workshop Seja Protagonista com especialistas dia 28 de junho. Siga nosso Instagram, seja.protagonista.academia. E aí eu quero fazer uma pergunta que eu amo saber, que é: como foi o seu encontro com Jesus? Ah, foi maravilhoso. Eu sou de berço evangélico, né? Meu pai é pastor. E assim, mesmo sendo meu pai pastor, eu vivi na igreja, mas uma igreja que era bem religiosa, né? Mas eu fui ali ensinada aos caminhos do Senhor, né? Então esse fez toda a diferença na minha vida. Quando eu prestei para a Polícia Militar, como eu disse para você, ela é cheia de desafios, né? E aí quando eu entrei, muitas coisas começaram a acontecer comigo e que me fizeram sair da igreja. Então eu deixei de frequentar a igreja na qual eu estava acostumada. Ainda mais que assim, a igreja que eu estava acostumada era bem religiosa e eu já estava usando calça comprida, que naquela época não podia. E mostrando fotos minha fardada e tal, e isso não pegou bem na época, né? Pra igreja, o pessoal da igreja ia contra. Isso. Tipo assim. E aí eu acabei que me desanimando com isso e saí da igreja. E porque era uma menina também, né? Não tinha muito amadurecimento. E aí acabei saindo da igreja, fiquei afastada por mais ou menos aí uns 7 anos. Nesse período de 7 anos, eu vivi coisas assim que eu falo que só o Senhor para ter misericórdia da minha vida. Porque se Ele não tivesse um plano na minha vida e um propósito, hoje não seria protagonista dela. Sim. Então, o Senhor, Ele tinha um plano e aí Ele me acompanhou toda essa trajetória e foi Ele que me deu o livramento. Porque vivi muitas coisas assim dentro da polícia e até no mundo mesmo, que foram assim livramentos gigantescos, né? E mesmo assim o Senhor me resgatou. Quando eu estava por volta de uns 4, 5 anos de polícia, eu vim embora para Sumaré, né? Porque quando eu passei para a polícia, até esqueci de contar, não tinha vaga no interior. Então eu prestei para a polícia e fui embora para São Paulo. Então uma caipira que morava no interior não sabia colocar o bilhete no metrô. Não conseguia, não sabia nem fazer isso. Cidade grande, né? Eu lembro até hoje que eu pedi ajuda para um rapaz do lado para conseguir colocar o bilhete, então não sabia fazer isso. E de repente, né, me veio em São Paulo, uma cidade daquela, né? E aí após esse período lá, eu pedi transferência e vim embora para Sumaré. Quando eu vim embora para Sumaré, eu comecei a fazer faculdade. Eu sou formada em educação física, né? Comecei a fazer faculdade e tal, primeiro ano já tinha 5 anos aqui, 5 anos de polícia. Primeiro ano eu conheci o meu esposo, Maurício. E eu não queria namorar. Eu era uma pessoa que eu não queria namorar, não queria compromisso, né? Eu era não queria. E aí o Senhor tocou no meu coração, porque Ele já estava me incomodando há um tempo, que eu precisava voltar à igreja. Eu precisava voltar para os caminhos do Senhor. E aquilo começou a me incomodar, e eu no mundo. E aquilo me incomodando, e eu no mundo. Quando eu conheci o meu marido, ele fazia faculdade de administração e eu fazia educação física, né? Nós nos conhecemos no primeiro ano. E eu sempre fui muito CDF, né? Fui muito dedicada e tal. E os nossos amigos em comum nos apresentaram, né? E aí ficava falando que só eu e ele que tirava nota boa, que a gente precisava se conhecer e tudo mais. E aí a gente começou a se conhecer. Quando ele me pediu em namoro, a proposta que eu fiz pra ele foi a seguinte: olha, eu até namoro com você, mas a gente precisa voltar pra igreja. Porque ele tinha me contado que ele também estava desviado da igreja e tudo mais, dos caminhos do Senhor e tal. E aí ele falou: é sério? Eu falei: é sério, a gente precisa voltar pros caminhos do Senhor. E aí ali a gente fez um pacto, a gente ia namorar, mas a gente ia voltar pra igreja. Meu Deus, como Deus faz as coisas. E eu não queria nem namorar, então tipo assim, foi uma coisa assim, extraordinária, né? Extraordinária. Aí a gente começou a namorar, logo começamos a procurar uma igreja para voltar, porque aquela igreja que eu falei para você, que de criação era muito religiosa, não me aceitou de volta, óbvio, né? E aí eu fui procurar uma igreja, e aí nós fomos em várias igrejas, visitar, nós dois e tal, até que nós voltamos numa igreja bem pequenininha, que era nova aqui em Sumaré e tal, que era de um pastor que era de uma igreja conhecida, e aí a gente meio que se encontrou ali e começamos a viver o evangelho ali. Aí, isso eu tenho que falar porque foi primordial na nossa vida. Conta. A proposta do pastor e da pastora pra gente foi a seguinte: olha, vocês já estão juntos, né? Mas nós queríamos fazer o casamento de vocês na igreja. Então o que você acha de vocês namorarem 3 meses namoro santo? Eita Deus! E aí nós no mundo, desviados, com uma vida que nem todo mundo acha comum e tudo mais, e de repente
se ver naquela situação. Aí eu falei, não, a princípio assustador, né? Aí eu falei pro Maurício, falei, Mori, e aí, você topa? Aí ele falou pra mim assim, eu topo, mas você topa? Eu falei, topo. Então tá bom, então vamos lá. Mas o meu medo era ele não topar, mas ele topou logo de cara. Eu falei, então vamos, né? Pra ser. Aí a gente começou a orar, né, a respeito disso, em 3 meses, sem dinheiro, e as coisas começaram a acontecer. E começou a vir dinheiro, começou a surgir as coisas, começou decoradores dando valores, decoração chiquérrimas com valor baratérrimo, porque sabia da nossa história, e as coisas começaram a acontecer e foi um casamento maravilhoso. Depois eu te mostro as fotos. Lindo, 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 lindo. E Deus me deu até uma lua de mel. Então, eu achei que nós não fôssemos viajar. É tão legal lembrar disso. Eu achei que nós não fôssemos viajar. Aí eu pensei bem e falei assim, quer saber? Vou pegar um empréstimo e vou comprar uma viagem. Bem a cara assim, né? Aí peguei o empréstimo, né? E fui lá ver uma viagem, a viagem que eu queria ir para Caldas Novas, né? Lá em Goiás e tal. Aí eu lembro que meu primo chegou em mim e aí falou para mim assim, vocês vão para onde? Aí eu falei, vou para Caldas Novas. Aí ele falou assim, não, e quanto você pagou? Eu falei, tanto. Ele falou, você parcelou? Eu falei, não, eu fiz assim, assado, tal, vou pagar por mês tanto. Ele falou, então deixa que eu pago. Então eu ganhei a tela de mel. Então já começou daí vivermos os milagres do Senhor, né? E esse foi o encontro que eu tive com Deus novamente, porque aí foi real, assim. Eu senti que o Senhor estava cuidando da gente. Daí pra lá, de lá pra cá, né? A gente só cresceu espiritualmente. Maurício cresceu, eu cresci, a gente amadureceu. De lá nós fomos chamados para Nazareno, que também não foi uma coisa por acaso, né? O Senhor falou comigo, falou com ele, que era lá, que não era para nós irmos, e estamos lá desde então. Então eu acho que tudo isso foi processo, né? O Senhor foi trabalhando no nosso coração, nos uniu, pessoas completamente... não tinha como se cruzar, morava em bairros afastados, e nos uniu para que nós estivermos hoje, né? Na igreja onde nós estamos, da maneira que é hoje. Eu falo que assim, hoje realmente a gente consegue viver uma vida parecida com Cristo, sabe? Eu falo que todo dia a gente tenta fazer isso, mas hoje eu consigo ficar em paz. Inclusive eu dei um devocional hoje para as mulheres de manhã e falei sobre isso, e foi tão bom falar, porque eu falei, realmente eu estou falando o que eu estou vivendo, porque assim, não é que a gente não tem mais lutas, a gente tem lutas diárias. Mas quando a gente decide de fato deixar Deus guiar as coisas, a paz que vem no nosso coração é gigantesca, né? Então faz todo sentido passar por todo esse processo. Que lindo, Cláudia. Seu testemunho é maravilhoso. Edifica muito a minha vida, e conhecendo a sua família, eu só consigo ser grata ao Senhor por esse encontro. Com certeza são as pecinhas de Deus se encaixando ali para uma família nascer e para uma família que faria diferença para o reino, né? Eu vejo o seu servir, eu vejo o servir do seu marido, até dos seus pequenos filhos. Quando abraça a gente, quando sorri pra gente, até neles eu vejo Jesus brilhando através da sua família. Amém. Que lindo ver o seu testemunho. E Cláudia, você falou uma coisa aí durante a sua história, que você é muito obediente, né? Todas as vezes Deus falava assim, vai por ali, você, ok, não é muito que eu queria, mas obedeça, vai por ali, né? E como que Deus fala com você? Como é esse... sai do louvor agora, Kleiner. Como que você consegue ouvir o direcionamento de Deus? Que eu sei que essa é uma pergunta que muitas mulheres têm. Muitas pessoas falam, mas eu não ouço o que Deus está falando. Como é que Deus fala com você? Olha, demorou para mim entender e para mim, assim, acreditar, né? Porque você precisa crer, você precisa ter fé para você ouvir Deus falar, né? E Ele fala comigo de várias formas, né? Do louvor mesmo, quando foi para mim sair do louvor, falou através de um devocional. Então eu estava lendo uma passagem na Bíblia e Ele falou através daquele devocional. Já por várias vezes Ele falou no meu coração mesmo, eu escutei Ele falando. Eu lembro aqui uma coisa mais recente, eu estava às vezes a gente acorda, a gente tem algumas dúvidas, né? Porque a gente é ser humano, então às vezes surge algumas dúvidas no nosso coração. Será mesmo que eu estou no caminho certo? Será mesmo que é isso mesmo que Deus quer? É isso mesmo que o Senhor me escolheu? Será que o Senhor vai me capacitar porque eu não sou capaz? Então a gente passa por esses momentos. Sim, às vezes. Com certeza. Né? Não tem jeito. E um dia desses eu estava num culto de domingo e passou essas coisas na minha cabeça, assim, sabe?
perguntando para mim mesmo se realmente era isso que o Senhor queria, porque eu fico tentando, eu falo assim, eu não quero ser arrogante, eu quero que o Senhor esteja no negócio, eu não quero que seja uma coisa que eu escolhi, eu quero que o Senhor escolha, eu tenho muito isso na minha cabeça. Nesse momento eu pedi pro Senhor um sinal, só que eu não falei com palavras, eu falei com o meu coração. Naquele momento eu fechei meus olhos e aí eu comecei a falar com o Senhor no meu coração, mas despretensiosa, totalmente despretensiosa. Eu falei com o Senhor e falei, Senhor, a gente estava lá na Igreja Nazareno, Comunidade do Bem, né? Igreja maravilhosa do pastor Fábio. E aí eu tava lá e eu comecei a falar no meu coração. Eu falei, Senhor, pede pra Ana Maria falar comigo, que é uma irmã da nossa igreja, né? Maravilhosa, usada pelo Senhor. E comecei a falar com o Senhor, fala pra ela falar comigo. Eu queria tanto que ela falasse comigo, eu queria que o Senhor usasse ela pra falar comigo, como eu queria. E assim, o Senhor, ele é tão cuidadoso, eu fico assim, impactada, porque assim, o Senhor é muito cuidadoso. A gente pede coisas assim, parece criança mimada, né? Depois eu fiquei envergonhada. Mas ele realmente cumpriu aquilo que eu falei. A Ana Maria nunca tinha falado comigo. Olha, eu estou na igreja lá na Nazareno já faz 4 anos. E ela nunca tinha falado comigo. Eu abri o olho assim, olhei pro lado assim, a Ana Maria do meu lado, já chorando. Me abraçou e falou, eu tenho que falar com você. Meu Jesus. E aí, tô emocionada. Ele já começou a falar comigo. Meu Deus. Tudo aquilo que eu tinha conversado com o Senhor, que só eu e o Senhor sabia, porque ninguém tinha nem ouvido eu falar, porque eu falei no meu coração. Deus usou a Ana Maria para falar comigo. Então o Senhor, ele fala é do com detalhe. você de várias maneiras, através do seu coração, da palavra dele, os irmãos para falar com você. Ele vai usando pessoas para falar com você, coisas, o lugar. Deus é extraordinário e ele é um Deus de cuidado. Quando a Ana Maria acabou de falar comigo, ela saiu, eu ajoelhei e eu só sabia chorar. Eu fiquei envergonhada. Que lindo. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu pude pedir um negócio desse pro Senhor? Eu falei, o Senhor na minha meninice olhou pra mim e ouviu aquilo que eu tava pedindo no meu coração e veio me atender. Eu falei, quem sou eu? E o Senhor olhou pra mim. Então eu fiquei assim, impactada com o amor do Senhor. E é isso que move a gente, né? Você é filha amada. Não tem como sair desse lugar. Não tem. Se você pediu, ele vai falar. E muitas vezes a gente tem dúvidas se algo é pra nós e tá na nossa cara. É pra você, sim. Deus te colocou aí, é pra você. É isso. Muito obrigada por compartilhar esse testemunho lindo de Deus falando com você. Só fortalece ainda mais a minha fé e a certeza que eu tenho que nós somos tão amadas por Ele que quando a gente entra nesse lugar de filha, Ele fala com a gente no detalhe mesmo. E que mensagem, Cláudia, você pode deixar para mulheres que estão nos ouvindo que muitas vezes querem ser protagonistas da sua própria história, mas encontram barreiras no meio do caminho? Você que é uma mulher tão forte, tão corajosa, acho que é uma das mulheres mais fortes que eu conheço, e venceu tantas coisas até aqui para chegar até aqui. Que conselho você pode dar para quem está nos ouvindo? Olha, primeira coisa, entregar o seu caminho ao Senhor. Eu acho que esse é o passo inicial de tudo. Se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez não teria passado tantas coisas que eu passei no decorrer da caminhada, né? Tantas coisas que me geraram sofrimentos, né? Que geraram situações difíceis para enfrentar. Sim. Então, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a maturidade espiritual que eu tenho hoje, talvez não seria tão difícil o que eu passei no passado. Então, o primeiro passo é esse, entregar o seu caminho ao Senhor. E aí, as demais coisas, Ele vai acrescentando. Quando você entrega realmente o seu caminho ao Senhor, você descobre quem você é. Você descobre por que você está aqui, você descobre qual é a sua identidade de Cristo, você descobre qual é o seu propósito, você consegue entender que você não está aqui à toa, que os seus amigos não são seus amigos por acaso, que a sua igreja não é a sua igreja por acaso. Então, tudo existe um propósito. E aí você começa a entender, de fato, para que você veio até aqui, o que você tem que fazer, e você começa a saber que a felicidade sua é servir Ele. Que lindo. A gente
começa a entender que quanto mais a gente serve a Deus, e mesmo que a nossa vida seja uma loucura às vezes, né? A gente assume muita coisa, mas quando a gente começa a entender que a nossa alegria vem em servir Ele, o resto Ele cuida. Ele cuida de tudo. Ele cuida do seu casamento, Ele cuida das suas finanças, Ele cuida dos seus filhos. Eu vivo isso, acho que diariamente, vendo o Senhor cuidar de todos os detalhes. Então é isso que eu deixo para as mulheres. Muito obrigada. Eu estou emocionada aqui de como Deus tem falado comigo através da sua vida. Muito obrigada por estar aqui, por aceitar estar aqui sentada, né, tomando um cafezinho, mas também na presença do Senhor, porque sempre tem uma cadeira aqui para o Senhor. E pra gente é muito especial ter mulheres caminhando com a gente, com histórias como a sua, sendo protagonistas, mas colocando Deus no centro de tudo. Então, obrigada por estar aqui. Eu é que agradeço, eu também estou emocionada. É bom lembrar das coisas que nós já passamos, né? E até onde o Senhor nos levou e aonde o Senhor ainda vai nos levar, né? Então, eu agradeço o convite. E que Deus continue abençoando, seja um protagonista, que vai ser um sucesso. Amém. E que vai edificar muitas vidas. Amém. Eu quero deixar um presentinho para você. Obrigada. Te agradecer pela sua presença e que você continue sendo protagonista e brilhando o brilho de Jesus por aí. Obrigada, Jesus. Linda. Obrigadão. E você que assistiu até aqui, eu te agradeço demais pela tua presença, por sentar nessa mesa conosco, tomar um cafezinho. Espero que você tenha tomado seu cafezinho e que você tenha sentido a presença do Senhor, que Ele sentou aqui do nosso lado, que você possa ter sentido daí. Não deixe de seguir nossas redes sociais, seguir no Instagram, @seja.protagonista.academia e participe com a gente. Deixa aqui o seu comentário e vai ser um prazer ter você nessa roda de amigas. Tchau, tchau, até o próximo episódio.